Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal O Investidor CLT, dando início aos investimentos do mês de novembro. Tenho aqui na minha corretora hoje um saldo disponível para investimento de R$ 254. Eu consegui fazer um aporte aí, né, já para dar início nos investimentos. Nesse primeiro dia do mês, de uma maneira boa, depositei R$ 250 para começar os investimentos do mês, e no dia de hoje eu vou fazer investimento em renda variável, dividindo em ações internacionais e ações nacionais. Referente a ações internacionais, eu vou buscar a parte de ETFs, porque a minha carteira hoje se encontra aqui com uma defasagem no percentual de ETF. Eu tenho um plano de investimento onde eu vou ter 30% do meu capital investido em reserva de emergência, que seria tesouro direto e título público, 45% até 50% no máximo em fundos imobiliários, 15% em ação, 5% em ETF e 5% em BDR. ETF está muito abaixo dos 5%, tem aqui 3,8% da carteira em ETFs, logo eu preciso aumentar a minha exposição em ETFs. Referente às ações nacionais, que eu vou estar aumentando a minha exposição, visto que tá rolando aí a temporada de balanço nesse mês de novembro, final do mês de outubro agora. Já teve algumas empresas que começou a soltar os seus balanços trimestrais, os seus balanços aí do terceiro trimestre. Exemplo de uma delas é a Vale. A Vale já provisionou alguns dividendos, então eu tenho a Vale na minha carteira e eu vou receber alguns dividendos dela. Eles provisionaram que quem comprar a ação deles até o dia 21/11 vai ter direito a receber, por exemplo, R$ 1,57 de dividendos e 0,65 de JCP. Então, se você comprar a ação da Vale até o dia 21/11, você vai ter direito a receber esses dividendos que vão ser pagos lá no dia 1/12 de 2023. Então, já tem algumas empresas que estão começando a provisionar esses pagamentos. Tem muitas empresas ainda que vão soltar os seus balanços trimestrais. Então, eu vou aumentar, antes desses balanços, um pouco mais a minha exposição em ações nacionais. Hoje eu tenho aqui já algumas posições relativamente grandes, né, para o capital que eu tenho investido em ações. Por exemplo, tem aqui R$ 160 em B3, 240 em Bradesco, tem Cielo, tem Copel, tem Petrobras também. Então tem aqui algumas ações e dentre estas daqui que eu vou escolher algumas delas no dia de hoje e vou aumentar a minha exposição, pegando o preço que está cotado no dia de hoje, vendo quais são as melhores oportunidades no momento para investir, beleza? Mas antes, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, não se esquece de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo e de deixar o seu gostei para que esse vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Bora! A primeira ação que eu vou aumentar a minha exposição então no dia de hoje é a B3. Por quê? É uma empresa que eu julgo como não tem chance de não ganhar dinheiro. Por quê? Se você quer investir em renda variável, qualquer operação que seja, quero comprar uma ação, que é o meu caso aqui, eu vou comprar uma ação da B3 e eu vou pagar uma taxa para a própria B3. Então esse é o meio de ganho de dinheiro deles, o principal meio, que é cobrando taxa para realizar a sua operação. E a B3 é a única responsável por fazer esse processo na Bolsa do Brasil hoje. A B3 fechou o dia de hoje cotada aí a R$ 11,11. Tem um dividend yield relativamente baixo quando se compara a outras ações, justamente pelos motivos aí que eu falei, visto que é uma empresa que não corre muito risco, dado esses exemplos aí, é a única bolsa que tem no Brasil, você precisa pagar taxa de corretagem para eles, então eles sempre vão estar faturando. Enfim, nos últimos 12 meses está tendo uma desvalorização grande aí de quase 25%. Eu julgo como oportunidade nesse momento. Abaixo de R$ 12 eu compro a ação da B3. Liquidez diária é gigantesca. Tem aqui os números dela. Se vocês quiserem maiores detalhes aqui, todos esses índices são autoexplicativos, então basta entrar aqui. Não, qual que é o ROI, que o ROI, então tem todos os valores aqui detalhadamente. E referente aos dividendos, eles fazem bons pagamentos com boas constâncias. Então vou aumentar a minha exposição. No dia de hoje vou comprar 5 ações da B3. Feito o envio da ordem da B3, a próxima empresa atua aí num setor perene. Se você não sabe, não tem conhecimento do que é um setor perene, refere-se a um setor que existe há muitos e muitos anos e vai se perpetuar por mais muitos e muitos anos. Por exemplo, o setor de eletricidade. O ser humano nunca mais vai deixar de consumir a energia elétrica. Logo, empresas relacionadas a esse segmento nunca vão deixar de existir. A empresa que eu vou investir está diretamente ligada ao setor de eletricidade.
eletricidade. Para ser mais exato, ela faz a transmissão da energia, tendo esta ação a Taesa. Eu já tenho ela na carteira, então conforme eu comentei, todas as ações que eu mencionar aqui, eu já tenho na carteira e vou aumentar a minha exposição. Ela fechou cotado o dia de hoje aí a 33,81, julgo como um pouquinho cara, mas vou comprar mais uma unidade dela. Tem um dividend yield relativamente alto aqui, né, 10%, tá tendo uma pequena desvalorização aí nos últimos 12 meses, tem uma liquidez diária relativamente grande e faz pagamento de dividendos aí com boas constâncias. Vou comprar mais uma unidade da Taesa. Feito o envio, a terceira ação é Banco Bradesco. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do Banco Bradesco, porque eu já falei em outros vídeos, mas vale salientar que é uma das poucas empresas do mercado que te entrega renda passiva todo santo mês. Porque eles fazem pagamento de dividendo mensalmente. Apesar de ser um dividendo relativamente baixo, que não chega nem a 2 centavos, quando você começa a ter uma quantidade relativamente alta em número de ações, você começa a receber um valor maior. Então eu tenho 17 unidades do Bradesco hoje, vou comprar mais uma e vou aumentando de pouco em pouco a minha exposição, logo aumento a minha renda passiva todo santo mês. A quarta ação refere-se a uma empresa que atua no setor imobiliário de alta renda. Então ela atua na atividade e desenvolvimento de projetos do setor imobiliário de alta renda, como por exemplo, aeroportos privados, restaurantes, hotéis, e também atua no segmento de shoppings, que inclusive foi onde eu conheci um pouco melhor ela e comecei a ir em busca de maiores informações, porque eu tenho na minha carteira uma quantidade relativamente alta ali de fundos imobiliários e um destes fundos imobiliários tem em seu portfólio shoppings que são geridos pela JHSF. Então eu comecei a analisar um pouco mais o case deles e vejo como a longo prazo uma excelente ação para investir, visto que pode estar acontecendo o que for no mundo, que o público de alta renda não vai deixar de consumir, ele pode consumir menos, mas ele não vai deixar de ir no restaurante, ele não vai deixar de ir no shopping ali, pô, vou lá comprar uma bolsa de grife, ele não vai deixar de fazer os seus consumos. Então eu vejo isso com bons olhos, vou aumentar a minha exposição um tiquinho, vou comprar mais 5 unidades da JHSF, ela fechou o dia de hoje cotada a 4,29, tá tendo uma desvalorização aí relativamente grande nos últimos 12 meses, tá com seu P sobre VP aqui bem abaixo, então tá com desconto, o seu dividendo é de 11% comparado a esse valor que tá hoje, então relativamente alto, e eles estão com uma dinâmica nova de dividendos, principalmente agora nesse ano de 2023, que é todo santo mês eles pagam dividendo, assim como o Bradesco, eles começaram a implementar nesse ano pagamentos mensais, e isso daqui, querendo ou não, atrai um público maior. Claro que tem muitas pessoas que são movidos somente pelo dividendo, pô, estão pagando todo mês, vão investir, mas claro que tem os investidores que analisam a empresa, julga como uma boa empresa, uma boa ação, e soma mais o fato de que todo santo mês eles pagam dividendo. Então eu vou comprar mais 5 unidades desta ação no dia de hoje. Feito o envio da ordem da JHSF, a quinta e última ação é a Itaúsa, uma holding que seria uma empresa que investe em outras empresas. Então ela pega ali um capital, vê o que tem no mercado, ah não, vou investir nessa empresa. Então sob o portfólio da Itaúsa tem algumas empresas ali, como por exemplo, o próprio Itaú, né? A Itaúsa é gerida pelo Itaú, então eles têm no portfólio deles o Itaú, tem a NTS, tem a Copa Energia, tem a CCR, que é uma empresa aí que gerencia rodovias, tem a Alpargatas e tem também mais umas 2 ou 3 empresas ali no portfólio. Então, essas empresas que eles têm dentro do portfólio são os responsáveis por gerar renda para eles, logo são também as empresas que fazem com que a Itaúsa te pague dividendos. Hoje, fechou o dia cotado aí a R$ 8,66, tem um dividendo de quase 9%, que é relativamente alto, tem uma liquidez diária gigantesca e referente a dividendo, eles entregam até que bons dividendos com excelentes constâncias. Então, vou comprar 2 unidades da Itaúsa. Finalizado então a parte de envio de ordens ali referente às ações nacionais, chegou o momento da gente corrigir o percentual de ETF que está aqui em 3,8%. Eu vou comprar um ETF referente ao Ibovespa, né? Então antes de partir para os ativos internacionais, eu vou fazer a compra do BOVX11, que é um ETF atrelado ao índice do Ibovespa. Eu já tenho ele na minha carteira, vou fazer a compra de mais 2 unidades.
Feito o envio do BovX11, restou aqui agora 3 ETFs de bolsas internacionais, sendo eles Europe 11, que está atrelado diretamente ao índice das bolsas lá da Europa, o SPXB 11, que está atrelado ao S&P lá dos Estados Unidos, então eu vou aumentar a minha exposição neste ETF também, e por último o China 11, que é um ETF atrelado ao índice da bolsa chinesa, que depois da pandemia aí passou por um desconto gigantesco, perdeu aproximadamente 50% do valor. Pô, a China ainda não tá no momento legal? Não tá no momento legal. Mas, muito provavelmente, num médio longo prazo, nem precisamos colocar num longo prazo, um médio prazo, eles vão conseguir se recuperar, porque eles são uma das potências mundiais e acredito que eles vão conseguir se recuperar sem problema. Então, eu vou fazer a compra aqui desses ETFs, então eu vou comprar 5 da China, 2 do S&P e já trago a posição da carteira atualizada para vocês, beleza? Finalizado então todas as compras, tanto de ações nacionais ali e o ETF do Ibovespa, que também se encaixa como uma ação nacional, e toda a compra dos ativos internacionais, os quais foram todos referente a ETFs lastreados em bolsas internacionais. A posição da minha carteira ficou a seguinte. Sobrou um pequeno saldo aqui, né? Eu tinha um pouquinho de dividendo na carteira, que é ali R$4, e dos 250 que eu tinha disponível para investimento, eu gastei quase 248, R$249. Então sobrou um saldo aqui de R$6,60. O patrimônio da minha carteira atualizado, R$15.805. Referente a percentuais, o foco principal, digamos, era elevar o meu percentual, né, de exposição em ETF. Eu consegui elevar para 4,4%, então ainda falta ali um pouquinho para atingir os 5%, que é o plano que eu tenho para a categoria de ETF dentro da minha carteira. Então, muito possivelmente aí durante esse mês eu venha fazer compras de mais alguns ETFs. O porquê que eu optei em ativos internacionais nesse momento por ETFs? Visto que tem algumas bolsas, principalmente a da China, que está muito descontada por causa do caos que eles vieram passando desde a pandemia e ainda não conseguiram se recuperar. Então, eu optei pelo ETF porque, de uma maneira simples, você consegue diversificar com várias ações, visto que o ETF está diretamente indexado ao S&P, por exemplo, ou no caso do ETF China 11, na bolsa chinesa, o qual contém as maiores empresas da China, ou as maiores empresas da Europa, as maiores empresas dos Estados Unidos. Então, com um único ativo, você consegue investir indiretamente em muitas empresas. E há um tempo atrás aí eu li o livro O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, onde ele menciona que praticamente ninguém é capaz de bater o mercado no longo prazo. Claro que existem algumas exceções, como Warren Buffett, por exemplo, que é um grande investidor aí. A sua carteira ao decorrer dos anos tem uma rentabilidade muito boa aí, praticamente consegue bater o mercado, mas são algumas exceções. De modo geral, é muito difícil as pessoas conseguirem bater no mercado. E a melhor maneira de praticamente se igualar ao mercado seria investindo em fundos de índices, nesse caso investindo em um ETF que tem um baixo custo e vai te entregar ao longo prazo o mesmo desempenho do Ibovespa, por exemplo, que você compondo a sua carteira com algumas ações do Ibovespa, você nunca vai conseguir atingir o mesmo nível que ele de rentabilidade ao decorrer dos anos. Então, dei início a todos os meus investimentos aí neste mês de novembro, é apenas o começo, tem muita coisa para rolar, já tem mais dividendo provisionando de ações dentro da minha carteira, então vai ser um mês onde provavelmente eu venha receber o recorde de dividendos da minha carteira, logo eu vou ter um valor maior para reinvestir e causar o efeito bola de neve. Então eu fico por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo e de clicar no gostei para que esse vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Valeu, falou!